O silêncio na mente é uma mentira. Deus está falando com você. Você não chegou até este vídeo por acaso. Nem mesmo esse pensamento que cruzou sua mente agora é por acaso. Você tem sentido algo estranho, uma inquietação no fundo da alma. Pensamentos que surgem do nada, ideias repetidas, avisos internos que você tenta ignorar, mas que não desaparecem. Você ora por respostas, mas talvez ainda não tenha percebido que as respostas já vieram, na forma de pensamentos insistentes, questionamentos profundos e inquietações que não cessam. Deus usa muitas linguagens para falar conosco, visões, sonhos, profecias, mas há uma que muitos ignoram: os pensamentos. E quando ele decide usar essa linguagem silenciosa e poderosa, é porque o tempo está se esgotando. Algo precisa ser entendido, corrigido ou evitado. Agora, hoje, você vai descobrir que os pensamentos que você tem negligenciado são, na verdade, sinais espirituais, alertas, chamados, respostas. E se você não discerni-los agora, pode ser tarde demais. Mas se entender o que Deus está tentando te mostrar, esse vídeo será um divisor de águas. Deus manda te dizer: preste atenção, eu já estou falando com você e estou te livrando agora. Quando o pensamento não vai embora, o que a repetição revela sobre o agir de Deus, se esse pensamento não vai embora, é porque ele não nasceu de você. E se ele não nasceu de você, então de onde ele veio? O Espírito Santo fala baixinho, mas fala de maneira insistente. Deus nunca força, mas também nunca desiste de tentar te alcançar. E às vezes, ele usa justamente aquilo que você tenta esquecer. Uma memória, uma imagem, uma frase que você ouviu e não consegue tirar da mente. Um peso invisível que aperta o coração, mesmo quando tudo ao redor parece calmo. A repetição não é aleatória. A insistência mental é um dos instrumentos mais delicados e, ao mesmo tempo, mais profundos que Deus usa para te alertar. Quando um pensamento vem uma vez, pode ser só uma ideia. Mas quando ele insiste, quando ele te acompanha durante o dia, quando ele volta à noite enquanto você tenta dormir, há um sinal aí. Algo está sendo revelado. Esse pensamento que você não consegue apagar é um espelho da sua alma, um reflexo do que você precisa encarar. Às vezes é um chamado ao arrependimento, às vezes é um aviso de perigo, às vezes é uma resposta àquela oração que você fez, chorando em silêncio, pedindo direção, pedindo livramento. Você achou que Deus estava em silêncio. Mas ele respondeu, só que não com uma voz audível, nem com um sinal visível. Ele respondeu com um pensamento que não te larga. Por que Deus faz isso? Porque ele conhece as suas barreiras. Sabe que você tem medo de ouvir a verdade. Sabe que você está cansado de confiar e se frustrar. Sabe que se ele falasse com voz de trovão, você recuaria. Então, ele fala através da repetição silenciosa, para te dar tempo de processar, para te dar espaço para escolher, para te atrair com amor e não com imposição. Mas esse pensamento que se repete pode ser a sua última chance de corrigir um caminho. Pode ser a última linha de proteção antes da queda. Pode ser o último empurrão antes de você decidir orar de verdade, se render de verdade, entregar tudo sem reservas. Quando Deus repete, Ele está te livrando. Ele está insistindo por amor, não por controle. Ele está dizendo, filho, volta agora. Filha, presta atenção. Essa decisão que você está para tomar, esse relacionamento que você insiste em manter, esse lugar que você pensa em ir, esse acordo que você está prestes a fazer, ouça de novo o que eu já coloquei no teu pensamento. O inimigo trabalha com impulsos, Deus trabalha com convicção. E quando Ele quer te convencer de algo, Ele planta no teu coração uma semente de pensamento que não te deixa em paz até você encarar a verdade. É desconfortável, sim. É estranho, sim. Às vezes, parece até injusto ter que lidar com isso o tempo todo.
Mas se Deus está repetindo, é porque Ele ainda acredita em você. É porque Ele ainda vê uma saída. É porque Ele ainda tem planos e quer que você esteja vivo, inteiro e desperto para cumpri-los. Pare de tentar calar o que Deus está tentando repetir. Pare de fugir do pensamento que Ele mesmo plantou para te proteger. Essa insistência não é castigo, é graça. Esse desconforto não é peso, é livramento. Você pediu uma resposta, então olhe para dentro. O que é que Deus está repetindo para você? O que Ele já mostrou, mas você ainda não obedeceu? A voz de Deus, quando não ouvida, se transforma em peso. Mas quando ouvida e obedecida, se transforma em paz. Deus manda te dizer, se eu estou repetindo, é porque ainda dá tempo. Mas você precisa ouvir agora, não amanhã, agora. Quando o medo se disfarça de pensamento, discernindo a voz de Deus no meio da confusão mental. Nem todo pensamento que surge em você vem do inimigo. Nem todo medo é fruto da carne. Às vezes, é o próprio Deus tentando interromper uma rota de destruição. O problema é que o medo costuma se parecer com fraqueza, e você foi ensinado a desprezar a fraqueza. Então, quando ela aparece, você se apressa em calá-la. Mas o medo que vem de Deus não paralisa, ele alerta. Ele acende uma luz em meio à escuridão da mente, não para te prender, mas para te impedir de cair. Há uma diferença entre o medo que te aprisiona e o medo que te desperta. Um vem do engano, o outro vem da verdade. Um te faz fugir, o outro te faz orar, e é nessa linha fina entre o natural e o espiritual que Deus atua com precisão. Ele toca o teu pensamento, não para te atormentar, mas para te fazer enxergar o que teus olhos não querem ver. É Ele quem sussurra, não vá por esse caminho, não confie nessa voz, não aceite essa proposta. Mas o inimigo também sabe disso. Ele tenta distorcer o som, ele planta pensamentos falsos com o mesmo tom da urgência divina. Por isso, discernir é essencial. Deus nunca fala com confusão, ele fala com direção. A diferença é sutil, mas clara. A confusão te faz girar, a direção te faz mover. Quando é Deus, mesmo o pensamento mais doloroso vem com um convite à ação correta. Perdoar, parar, pedir ajuda, orar, recomeçar. Quando é o inimigo, o pensamento vem acompanhado de pânico, culpa, acusação e pressa. O diabo quer que você decida sem pensar. Deus quer que você pense para decidir. É por isso que o Espírito Santo trabalha dentro da mente e não fora dela. Ele transforma o caos em clareza. Ele ordena o pensamento antes de transformar a vida. Mas enquanto você insiste em lutar com o que sente, em vez de ouvir o que Deus está dizendo, continua preso no barulho interior. E o barulho é o maior inimigo da revelação. Deus não fala no tumulto da ansiedade. Ele fala no sussurro da consciência. Talvez você esteja se perguntando, como saber se esse pensamento vem de Deus? Há 3 sinais. Primeiro, ele não te afasta da verdade da palavra. Segundo, ele te conduz à paz, mesmo que doa. Terceiro, ele produz fruto. O fruto pode ser arrependimento, obediência ou simplesmente um desvio de algo que te destruiria. Quando o pensamento traz vida, é Deus. Quando traz culpa sem saída, é o inimigo. Quando traz confusão, é a carne. O medo espiritual não é covardia, é percepção. É a alma dizendo, algo aqui não vem de Deus. E se você aprender a ouvir esse tipo de medo, vai perceber que ele já te salvou muitas vezes. De amizades erradas, de decisões precipitadas, de caminhos sem volta. Esse pressentimento não é intuição, é discernimento. É a presença do Espírito agindo antes da tua mente compreender. Deus manda te dizer, a confusão não vem de mim. A clareza que te incomoda é o meu alerta. Não lute contra o que estou te mostrando. Apenas ouça.
Porque às vezes o medo que te visita não veio para te enfraquecer, veio para te preservar. Ele é a forma mais discreta de Deus te dizer: eu ainda estou no controle, pare e me ouça. Pensamentos recorrentes e a voz não audível do Espírito Santo. O código divino que você precisa decifrar. Você já se perguntou por que certos pensamentos se repetem com uma frequência tão específica, como se estivessem programados para tocar em você nos mesmos horários, nos mesmos lugares, diante das mesmas pessoas? Isso não é acaso, isso é espiritual. O Espírito Santo tem códigos. Ele usa o pensamento como um idioma secreto, um sistema sutil de comunicação que exige atenção, sensibilidade e humildade para ser compreendido. E se você não aprender a decifrá-lo, viverá uma fé vazia, emocional, mas desconectada da revelação. O Espírito Santo não costuma gritar. Ele também não invade. Ele se move dentro de você como uma brisa que balança o pensamento e transforma a percepção. Ele aciona frases, imagens, memórias, palavras bíblicas esquecidas e até sentimentos que parecem não ter explicação racional. O que você chama de coisa da sua cabeça pode ser o código divino sendo disparado. Porque quando Deus quer te alertar, Ele não precisa de som. Ele precisa apenas de espaço, e Ele encontra esse espaço nos teus pensamentos. A insistência de um pensamento pode ser o reflexo de uma resistência sua. Deus fala uma vez, você ignora, Ele repete. Você racionaliza, Ele intensifica. Você tenta se distrair, mas a mente continua trazendo de volta aquilo que o céu ainda não conseguiu concluir. E quando a alma resiste à voz de Deus, o corpo começa a sentir cansaço espiritual, inquietação emocional, peso no peito, insônia, lágrimas sem causa. Tudo começa com um pensamento não resolvido e termina em um espírito abatido. O Espírito Santo está te chamando para um nível mais alto de sensibilidade. Ele quer treinar seus ouvidos espirituais dentro da mente. E isso só acontece quando você aprende a diferenciar os pensamentos que surgem de traumas, dos que surgem de convites divinos. Quando você para de fugir de tudo o que te incomoda e começa a examinar se o incômodo é um empurrão de Deus para te tirar de onde você nunca deveria ter entrado. A mente humana é campo de batalha, mas também é campo de revelação. Por isso, o diabo tenta ocupar sua mente com distrações, pensamentos sujos, sentimentos de indignidade, lembranças de culpa, tudo para te impedir de perceber o que o Espírito está plantando dentro de você. Quando a mente está cheia de ruído, o sussurro do céu parece ausência. Mas quando há silêncio interior e abertura sincera, até um simples pensamento pode virar um portal de mudança. Deus fala usando a Bíblia, sim, mas muitas vezes Ele desperta verdades bíblicas dentro de você, com pensamentos que têm forma, intensidade e propósito. São ideias que vêm carregadas de uma paz que você não consegue explicar, ou de um peso que te força a refletir, ou de uma clareza que te obriga a decidir. E nesses momentos, você precisa reconhecer: isso não sou eu. Isso é Ele. Se você continuar ignorando esses sinais sutis, pedindo a Deus respostas mais claras, pode acabar perdendo aquilo que já foi falado. E Deus não fala eternamente a mesma coisa para quem não quer ouvir. Ele silencia, e o silêncio dele é a resposta para quem desprezou o que já foi revelado. Hoje o Espírito Santo está ativando códigos dentro de você, revisitando pensamentos, reacendendo alertas, reorganizando verdades esquecidas. Ele está dizendo: pare de duvidar daquilo que eu mesmo coloquei no teu coração. Esse pensamento que insiste em voltar não é loucura, não é paranoia, não é cansaço, é Deus. E quando é Deus, não há descanso até que você se alinhe. O código foi ativado, agora você precisa obedecer.
Quando o pensamento dói, memórias ativadas por Deus como ferramenta de cura e libertação. Há lembranças que você jurou nunca mais revisitar. Momentos da sua história que você trancou dentro de si e jogou a chave fora. Traições, abusos, abandonos, palavras cruéis, decisões erradas que te marcaram profundamente. E ainda assim, de tempos em tempos, esses pensamentos voltam. Às vezes do nada, às vezes enquanto você ora, às vezes quando vê algo que nem tem relação direta com o passado, mas que ativa aquela memória como se tivesse acabado de acontecer. E você tenta fugir, mudar o foco, ocupar a mente com qualquer outra coisa, mas não consegue. Porque aquilo que você chama de dor emocional, Deus chama de área não curada. Aquilo que você tenta sepultar com distração, o céu tenta ressuscitar com propósito. Quando Deus quer te curar, Ele começa mexendo no lugar que você mais quer esconder. E a porta que Ele usa, quase sempre, é o pensamento. O Espírito Santo não revive o passado para te fazer sofrer. Ele revive para te libertar. Ele te faz lembrar não para te acusar, mas para te mostrar que ainda existe uma ferida aberta que precisa ser tocada, lavada e sarada. Enquanto você insiste em fingir que esqueceu, o inimigo aproveita para usar esse trauma como legalidade para te manter preso ao medo, à rejeição e à vergonha. Mas quando o pensamento volta e você o entrega ao Espírito, algo poderoso acontece. O que era prisão vira testemunho. É por isso que o pensamento dói, porque ele é uma revelação do que ainda não foi entregue a Deus. E o que não é entregue se transforma em tormento. O que é escondido, o inimigo manipula. O que é exposto diante de Deus, o céu transforma. A dor emocional é como um nervo espiritual. Ela aponta exatamente onde está o problema que precisa de intervenção divina. E o pensamento recorrente é o dedo do Espírito apontando esse local. Aqui, filho, é aqui que eu quero te curar. Para de ignorar, me deixa entrar. Você já percebeu que há memórias que só aparecem quando você está tentando buscar a Deus com mais intensidade? Isso não é ataque. É o Espírito te mostrando que a tua caminhada não pode avançar com bagagens escondidas, que não adianta pedir por unção se ainda existe amargura camuflada, que não adianta querer paz se dentro de você ainda existem vozes de pessoas que te feriram e que continuam falando por meio do seu comportamento. Quando Deus ativa pensamentos dolorosos, Ele está estendendo a mão. É a dor sendo redirecionada. É o trauma sendo reposicionado na história da tua alma. Ele está dizendo: você não precisa mais fugir disso. Eu sou maior do que isso. Eu posso transformar isso. Mas Ele só pode curar o que você decide olhar. Ele só pode apagar a culpa que você decide confessar. Ele só pode restaurar a identidade que você decide entregar para ser refeita. Por isso, quando aquela lembrança do passado voltar, não corra. Pergunte ao Espírito Santo: o que o Senhor quer me mostrar com isso? Porque por trás da dor do pensamento pode haver a libertação que você tanto tem pedido. Não é castigo, é cirurgia da alma. Não é sofrimento, é tratamento celestial. Deus manda te dizer: chega de esconder o que ainda te prende. Esse pensamento é um alerta. Eu quero curar o que ainda te paralisa. Não ignore a dor. Ela é a chave da tua cura. Pensamentos que antecedem decisões. Como Deus tenta te impedir antes que você se destrua. Toda decisão tem um pensamento que a precede. Antes de qualquer queda, existe um aviso sutil. Uma hesitação. Uma inquietação no coração. Um pensamento que grita em silêncio: isso não é para você. Não vai por esse caminho. Essa escolha vai te afastar de mim. E é nesse exato ponto que muitos erram. Não porque Deus não falou, mas porque decidiram ignorar os alertas internos que o Espírito Santo tentou acender no íntimo. Você já sentiu aquela sensação estranha minutos antes de fazer algo errado?
aquela luta interior, a voz suave da consciência dizendo não faça, enquanto a emoção, o desejo ou a carência dizem vai, agora é sua chance, pois é nesse campo de batalha que o Espírito Santo tenta intervir. Ele não amarra suas mãos, ele não te força a recuar, ele te dá um pensamento, um sussurro, uma última chance de parar. E se você não parar, não é porque ele ficou em silêncio, é porque você escolheu não escutar. Deus tenta te alcançar antes que você perca tudo, antes que você entre em um relacionamento que vai te machucar, antes que você assine algo que vai te prender, antes que você fale o que não deve, antes que você traia a si mesmo. Ele envia pensamentos como sinais de contenção, mas esses pensamentos nem sempre vêm acompanhados de explicações. Às vezes, vem apenas como um desconforto, uma sensação de urgência sem motivo, um peso estranho no ambiente. E se você estiver distraído demais, emocional demais, carente demais, vai ignorar o alerta e seguir em frente, para depois pedir a Deus que conserte o que ele tentou evitar. A misericórdia de Deus é tão grande que muitas vezes ele se antecipa às tuas escolhas erradas. Ele vê o amanhã que você não consegue enxergar. Por isso, planta pensamentos em forma de alerta. Usa a mente para projetar o futuro invisível. Tenta te mostrar que o que parece certo hoje pode se tornar a tua dor amanhã. Ele fala antes. E se você aprender a discernir os pensamentos que vêm antes da decisão, vai evitar quedas que levariam anos para se recuperar. A maioria das pessoas espiritualmente maduras não se destaca por fazer sempre as melhores escolhas, mas por obedecer aos pequenos alertas de Deus no momento exato. Elas não caminham pela força da lógica, mas pela sensibilidade espiritual. Elas já entenderam que quando Deus se cala, é porque a escolha está segura. Mas quando ele começa a incomodar, é porque o caminho está prestes a se tornar um abismo. É preciso prestar atenção na mente quando ela se recusa a se calar, porque talvez ela esteja tentando te livrar de algo que o teu coração insiste em aceitar. A emoção é rápida, o desejo é cego, mas o espírito é preciso. E ele sempre fala antes, sempre. Não ignore aquele pensamento que surge justo antes do erro. Ele é o último braço estendido da graça, a última linha antes do desvio, o freio suave que Deus colocou antes da queda. E se você o desconsiderar, ainda assim Deus poderá te restaurar. Mas o tempo, as marcas e as consequências poderiam ter sido evitadas com apenas uma escolha: ouvir. Deus manda te dizer: essa decisão que você está prestes a tomar não é neutra. O pensamento que eu plantei aí dentro é o meu alerta. Me ouça agora. Eu estou tentando te impedir de se machucar. Quando Deus te puxa de volta com pensamentos de desistência, o sinal escondido nas pausas que você quer ignorar. Às vezes, o pensamento que te visita com mais força não é aquele que diz vá, mas o que diz pare. E a maioria das pessoas ignora isso, porque num mundo onde tudo gira em torno de ir, conquistar, decidir, agir, ser produtivo, a ideia de parar parece derrota. Mas o Espírito Santo pensa diferente. Para ele, pausa também é proteção. Silêncio também é direção. Desistir de algo que não veio dele pode ser a maior prova de obediência que você vai dar na vida. Você pode até se sentir um fracassado por ter deixado algo para trás. Um relacionamento, um projeto, uma porta que estava se abrindo. Mas se o pensamento de parar se tornou constante, se a paz sumiu no meio do caminho, se aquilo que começou com entusiasmo agora te aperta o coração, talvez não seja fraqueza, talvez seja Deus. Talvez seja o céu te puxando de volta antes que você mergulhe em um território onde ele não vai te acompanhar. Há pessoas que insistem em manter relacionamentos que Deus já encerrou no mundo espiritual.
Há quem lute para continuar em lugares que o céu já abandonou. Há quem persista em fazer dar certo algo que Deus nunca chamou. E quando essa insistência se torna maior do que a obediência, Deus começa a gritar em silêncio, nos pensamentos, na perda de ânimo, na inquietação que aumenta, no cansaço que não se explica. E a mente que antes te empurrava, agora começa a te puxar. Porque Deus não quer ver você caindo no abismo que está logo à frente. O pensamento de desistência, quando vem de Deus, não te leva à depressão, te leva ao discernimento. Ele te faz parar antes de quebrar. Ele te ensina que parar não é se render ao fracasso, é se alinhar com o céu. Porque continuar em algo que Deus não aprovou é como remar contra a maré do espírito. Quanto mais você insiste, mais cansado fica. E quanto mais cansado, mais vulnerável ao erro. Talvez você esteja se sentindo confuso agora, tentando entender por que aquele projeto que era resposta de oração está desmoronando, tentando compreender por que aquilo que parecia tão certo agora te pesa tanto. Mas e se essa sensação não for fraqueza? E se for Deus dizendo: filho, isso que você chamou de bênção era só um teste, e agora eu quero que você me mostre que me ama mais do que ama aquilo que eu deixei você tocar por um tempo. A fé não é só avançar. A fé também é saber recuar quando Deus manda. A obediência mais profunda não é dizer sim, mas saber dizer não quando tudo dentro de você quer continuar. E é justamente nesse ponto que Deus revela a maturidade espiritual de alguém. Se você está disposto a perder algo grande para permanecer no centro da vontade dele, não confunda desânimo com direção. Nem todo sentimento de cansaço é apenas desgaste. Às vezes, é o Espírito dizendo: eu não estou mais nisso. E se ele não está, por que você ainda está? Deus manda te dizer: você me pediu livramento e eu te respondi com um pensamento de pausa. Você me pediu direção e eu estou te mostrando que o caminho certo começa com a coragem de recuar. Ouça, obedeça, e eu vou te mostrar o que você teria perdido se tivesse insistido. Quando o pensamento vem do nada, interrupções mentais como instrumentos de intervenção divina, você está em paz. Aparentemente, nada de errado ao redor. Está no meio de um momento comum, trabalhando, dirigindo, lavando louça, mexendo no celular e de repente um pensamento invade. Não é qualquer pensamento. É uma frase desconfortável, uma imagem forte, um aviso sem contexto. Algo que corta a linha normal dos raciocínios e parece não fazer sentido na hora. Você tenta ignorar, mas aquilo te desorganiza por dentro. Fica ali, pairando, insistindo, martelando. Isso não é devaneio, isso é intervenção. Deus não respeita os roteiros da sua rotina quando o que está em risco é a sua salvação, sua integridade ou sua paz. Ele invade, ele interrompe, ele usa os momentos mais improváveis para ativar pensamentos que te realinham. E justamente porque eles parecem surgir do nada, é que você deveria prestar mais atenção, porque Deus não precisa de um ambiente espiritual para se manifestar. Ele precisa de um coração minimamente disponível e uma mente que ainda não foi totalmente tomada pela distração. Essas interrupções mentais não são fruto de confusão ou cansaço como você costuma pensar. São intervenções sobrenaturais que não pedem licença para acontecer. Elas vêm como estalos, como lampejos de revelação, como insights repentinos que te obrigam a parar, refletir e muitas vezes rever decisões que você já tinha tomado. O Espírito Santo age como alguém que tenta salvar alguém dormindo dentro de uma casa prestes a desabar. Ele não chega com delicadeza. Ele sacode. Ele chacoalha a estrutura dos teus pensamentos para te despertar antes da queda. E é exatamente isso que acontece quando, no meio de algo aparentemente simples, você sente um calafrio, uma inquietação,
uma frase repetitiva, uma angústia sem explicação. Você diz que é ansiedade, mas e se for livramento? Você diz que é bobagem. Mas e se for direção? Você diz que é só sua mente exagerando. Mas e se for Deus, tentando te impedir de seguir um caminho que parece seguro, mas está contaminado de riscos invisíveis? Esses pensamentos aleatórios, desconexos e insistentes não são um problema a ser medicado. São sinais a serem interpretados. Eles surgem com a missão de mudar o curso da tua rota antes que você mergulhe em algo sem volta. Eles revelam que mesmo quando você parou de buscar, Deus não parou de falar. Mesmo quando você afundou em distrações, Ele ainda tenta te alcançar. Mesmo quando você achou que tinha tudo sob controle, Ele insiste em mostrar que o controle está nas mãos dEle e que Ele não vai abrir mão de te salvar. Você precisa parar de invalidar o que o céu está tentando ativar dentro de você. Não trate como perturbação aquilo que pode ser uma resposta. Não chame de paranoia o que pode ser profecia. Não diga que é sua mente, quando é o próprio Deus querendo te chamar de volta para o lugar da sensibilidade espiritual. Deus manda te dizer: esse pensamento que invadiu tua mente do nada, fui eu. E se você ignorar, vai se arrepender. Estou tentando te parar porque te amo. Essa interrupção é meu socorro. É a prova de que ainda estou de olhos abertos sobre você. Pensamentos que trazem confronto. Quando Deus quebra suas justificativas para revelar sua verdade, você tem tentado se convencer de que está tudo bem, de que sua escolha foi madura, de que sua decisão foi racional, de que o que você está fazendo é justo, necessário, até espiritual. Mas de repente, os pensamentos começam a te confrontar. Não com acusações, mas com perguntas. Não com culpa, mas com verdades que desmontam suas desculpas. Isso é Deus. O Espírito Santo não te condena, ele te confronta, e ele faz isso no lugar mais íntimo e inescapável da sua existência, o pensamento. Porque enquanto você tenta sustentar sua narrativa, justificar suas atitudes, provar que está certo, ele começa a te questionar por dentro. Por que você está realmente fazendo isso? Se isso fosse tão certo, por que você não tem paz? Se eu estivesse nisso, por que sua alma está em silêncio? E essas perguntas doem, porque não vêm de fora. Vêm de dentro, e você sabe que não é você falando consigo mesmo. É Deus te chamando para a verdade. Quando Deus quer te corrigir, Ele não começa pelo que você faz. Ele começa pelo que você pensa, porque as ações são só o fruto. O pensamento é a raiz. E Ele sabe que, se puder quebrar os seus argumentos internos, vai quebrar também o ciclo de erros externos que você continua repetindo. Por isso Ele te confronta com pensamentos, te incomoda nas horas mais espirituais, te inquieta nas orações que você tenta fazer mecanicamente. Porque não adianta levantar as mãos se a mente está escondendo a verdade. Não adianta dizer, Senhor, me guia, se você já decidiu o caminho que vai seguir. O confronto que vem de Deus é diferente do confronto humano. Ele não te expõe, ele te ilumina. Ele não te envergonha, ele te convida. Ele não te destrói, ele te revela. Mas ele exige coragem. Coragem para parar de se enganar. Coragem para admitir que você tentou justificar o que era injustificável. Que você tentou espiritualizar o que nasceu da carne. Que você tentou se proteger com a razão, mas foi o ego que escolheu por você. Talvez você esteja sendo confrontado agora. Talvez esse vídeo seja o pensamento que você vinha tentando fugir. Talvez essa mensagem seja o espelho que você evitou olhar. Mas o confronto divino não é para te afastar, é para te restaurar. Deus está dizendo: se você me permitir quebrar suas justificativas, eu te darei uma verdade que vai te libertar.
Porque só há transformação verdadeira onde há renúncia da mentira que você contou para si mesmo. Deus te conhece por inteiro. Ele não está impressionado com suas desculpas. Ele não é convencido pelas suas explicações. Ele vê o que está por trás do que você faz, do que você diz, do que você sente. E mesmo assim te ama, mesmo assim te chama, mesmo assim te confronta. Pare de lutar com o pensamento que confronta a sua zona de conforto. Ele não é castigo, é graça, não é peso, é intervenção. É a última chance de admitir que você precisa voltar para o lugar da verdade, da obediência, da entrega real. Deus manda te dizer: enquanto você tentar se convencer, continuará preso. Mas se me deixar confrontar, eu vou te libertar, eu vou te restaurar, eu vou te levantar, mas sobre a verdade, não sobre suas desculpas. Quando o pensamento traz direção, a resposta de Deus pode estar no que você ainda não teve coragem de obedecer. Você pediu uma resposta, chorou por ela, jejuou, ajoelhou, suplicou. Mas quando a resposta chegou, ela não veio do jeito que você imaginava. Não foi um sonho, nem uma profecia, nem uma palavra direta de alguém. Foi um pensamento, simples, direto, contínuo. Um pensamento que começou como uma ideia tímida, mas que cresceu, voltou várias vezes, tomou forma, começou a se repetir em lugares diferentes, em momentos inesperados. E você achou que era só você mesmo tentando se convencer. Mas não era. Esse pensamento era a resposta. Deus não está limitado a formas dramáticas de comunicação. Ele também fala pelo comum, pela simplicidade, pela ideia que se forma na mente e carrega uma paz estranha, diferente, inexplicável. O Espírito Santo muitas vezes responde com direção prática, mas o problema é que muitas vezes a resposta dele exige uma obediência que você ainda não está disposto a dar. E por isso você diz que não entendeu, quando na verdade só não quer aceitar. A direção de Deus raramente será confortável. Ela vai desafiar seus planos, seus hábitos, seus desejos e, às vezes, até seus relacionamentos. Ela pode te mandar sair de onde você se acomodou, pode exigir que você perdoe alguém que te destruiu, pode te empurrar para recomeçar em um lugar onde você jurou nunca mais voltar. Pode te mandar largar algo que parecia perfeito aos olhos dos outros, mas que tem matado sua fé por dentro. E o pensamento que carrega essa direção vem de forma sutil, mas constante. Quase como uma voz escondida dentro da consciência, mas com uma firmeza que não te dá descanso. Você já percebeu como a direção divina nunca vem com confusão? Ela pode vir com luta interior, sim, mas sempre traz convicção. Quando é Deus te dando um pensamento com direção, Ele acompanha com uma sensação clara: é por aqui. E mesmo que isso doa, mesmo que gere renúncia, mesmo que vá contra tudo que você planejou, algo dentro de você confirma que é o certo. A maioria das pessoas vive pedindo sinais, enquanto ignora as direções que já foram dadas. Esperam uma resposta nova, quando Deus está esperando uma obediência antiga. E é por isso que o pensamento não sai da sua mente, porque o céu não fala demais com quem não obedece o que já foi falado. Deus não tem o hábito de repetir o que você decidiu ignorar. Mas, em sua misericórdia, Ele te dá mais uma chance. O pensamento continua aí, insistindo, clamando por uma atitude. E talvez essa seja a sua última chamada para obedecer. Porque há promessas esperando do outro lado dessa decisão. Mas há também riscos profundos em continuar paralisado na dúvida, fingindo que não ouviu, não entendeu, ou que precisa de mais tempo. Quando Deus dá uma direção, o tempo é agora. Deus manda te dizer: esse pensamento recorrente é a minha resposta. Você pediu direção, eu já dei. Agora, só falta a sua obediência. E se você me ouvir, vai entender que o que parecia renúncia era, na verdade, o caminho mais curto para a minha promessa.
Pensamentos como portal de renúncia. Quando Deus usa a mente para quebrar correntes invisíveis, você ainda não entendeu o quanto está preso. Não por correntes físicas, não por situações externas, mas por alianças que sua mente fez com mentiras, traumas, pecados e desejos escondidos. A maior prisão não é a que se vê, é a que se acredita. E é por isso que Deus está usando os pensamentos para te confrontar. Porque é ali que a guerra começou, e é ali que a libertação precisa começar. Existem pensamentos que você nunca falou em voz alta, mas que têm governado sua vida. Pensamentos como: eu nunca vou mudar, Deus não pode me usar, eu sou isso mesmo, não adianta mais tentar. E cada vez que essas frases se repetem dentro de você, uma corrente é reforçada, uma legalidade espiritual é renovada. Uma parte sua vai morrendo em silêncio. E o diabo assiste em silêncio, porque ele não precisa mais te atacar por fora quando já te venceu por dentro. Mas agora Deus decidiu intervir. Ele está gerando pensamentos diferentes dentro de você. Pensamentos que cortam com violência os padrões que você se acostumou a aceitar. Pensamentos que dizem: você ainda tem jeito. Eu não desisti de você. Renuncie agora e eu vou te restaurar. Deixa esse ciclo. Rompa com essa aliança maldita. E quando esses pensamentos surgem, a luta começa. Porque o espírito começa a se mover, mas a carne resiste. A renúncia começa na mente. Antes de você deixar uma prática, precisa quebrar o acordo mental com ela. Antes de sair de um lugar tóxico, precisa parar de justificar por que ainda está lá. Antes de se libertar de um pecado, precisa parar de chamá-lo de fraqueza e reconhecê-lo como escravidão. E é por isso que Deus está usando o pensamento como campo de batalha. Ele está gritando dentro de você com ideias que você nunca teve sozinho, com uma urgência que você não consegue explicar, com uma clareza que você não quer encarar. Você não vai ser liberto enquanto continuar alimentando pensamentos de sobrevivência espiritual. Deus não te chamou para sobreviver com um pouco de fé, com uma oração de vez em quando, com um jejum ocasional. Ele te chamou para viver cheio do Espírito, liberto do passado, em paz com o céu e com autoridade sobre o inferno. Mas isso exige renúncia. E toda renúncia começa quando você decide dar fim a um pensamento que te mantém preso. O inimigo quer que você normalize o cativeiro. Deus quer que você rompa com ele. E ele está usando essa sequência de pensamentos como um martelo espiritual, martelando o mesmo ponto até que a corrente que te prendia por anos finalmente ceda. Mas ele não pode fazer isso sozinho. Ele te deu livre-arbítrio, ele te deu poder de escolha. E agora ele está te chamando para uma decisão. Você precisa renunciar, precisa fechar a porta que ainda está entreaberta, precisa cortar o laço com o que ainda te seduz. Precisa dizer: chega. A partir de hoje, eu não penso mais como um derrotado, eu não ajo mais como um escravo, eu não escondo mais o que Deus já revelou. Deus manda te dizer: você vai ser livre, mas sua mente precisa se alinhar com o céu. O pensamento que eu plantei aí dentro não é peso, é alavanca. É a chave para romper com o que te prende. Renuncie agora, e eu farei o resto. Oração final poderosa. Transforma os meus pensamentos, Senhor. Senhor, neste momento eu me rendo completamente à tua voz. Eu reconheço que por muitas vezes ignorei os pensamentos que o teu Espírito usava para me alertar, me corrigir e me livrar. Eu fingi que era coisa da minha cabeça, quando na verdade era a tua presença me chamando de volta. Era o teu amor tentando me preservar do mal. Hoje, Senhor, eu não quero mais justificar o que tu estás tentando quebrar. Eu não quero mais esconder o que o teu Espírito está tentando iluminar. Por isso, com todo o meu coração, eu te peço, entra agora nos meus pensamentos. Toma o controle da minha mente. Lava a minha consciência.
purifica os meus desejos, silencia as vozes que não vêm de ti. Eu renuncio, em nome de Jesus, a toda mentira que eu aceitei como verdade. Renuncio aos pensamentos de culpa, rejeição, fracasso, desânimo e impureza. Renuncio às vozes internas que me afastaram da tua presença. Renuncio às justificativas que criei para manter o pecado escondido. Eu rasgo os acordos mentais com o inferno e declaro em alta voz: minha mente pertence ao Senhor. Senhor, transforma o campo da minha mente em solo fértil para a tua palavra. Que toda ideia que se levante contra o teu propósito seja lançada por terra agora. Que toda semente do inimigo que gerou medo, confusão, ansiedade e dúvida seja arrancada com raiz. E que os teus pensamentos passem a governar meus dias, minhas decisões, meus caminhos. Espírito Santo, se ainda houver algo que eu precise ver, revela. Se ainda houver algum pensamento que preciso renunciar, mostra. Se houver direção que preciso obedecer, fortalece-me para cumprir. Que a tua voz me guie mesmo em silêncio. Que o teu toque me alcance mesmo quando tudo parecer calmo por fora, mas confuso por dentro. Eu te dou permissão para me confrontar, porque sei que o teu confronto é cura. Tua correção é amor. Me livra das decisões que eu tomaria sem a tua direção. Me livra dos caminhos que eu insistiria se o Senhor não me parasse. Me livra de mim mesmo, Pai, e me reposiciona no teu centro. Leva-me de volta para o lugar da tua voz, da tua presença, da tua vontade. Em nome de Jesus, eu declaro que os meus pensamentos serão transformados pela tua mente. A partir de hoje, eu pensarei o que o céu pensa. Desejarei o que o céu deseja. Caminharei para onde o céu aponta. E serei por inteiro uma mente rendida ao Rei dos Reis. Amém.